tudo é possível, somente crer, somente Que alegria, Senhor, para nós mais uma vez nos encontrarmos aqui, Senhor, aonde a Tua presença, Senhor, se manifesta em nosso meio através de Tua palavra, Senhor. Porque o Senhor prometeu que aonde estivesse 2 ou 3 reunidos em Teu nome, ali o Senhor estaria. Por isso, Senhor, nós não temos dúvidas que o Senhor, mais uma vez nessa manhã, se faz presente. Porque o Senhor não falta aos seus compromissos. Como disse o irmão Brana, o Senhor cumpre todos os seus compromissos. E se estamos aqui, Senhor, é porque queremos ouvir a Tua voz. Necessitamos de ouvir do Senhor. Por isso nós pedimos perdão por nossas falhas, Senhor. Reconhecemos, Senhor, que dependemos do único, suficiente Salvador, Jesus Cristo. E daquele sangue que verteu no Calvário para redimir, Senhor, as nossas vidas. Nos tirar do charco, Salmo de número 40. E nos trazer, Senhor, para a luz da Tua palavra. Obrigado, meu Deus, por esse privilégio de poder nos reunir aqui, Senhor, em companheirismo um com o outro. E em companheirismo, Senhor, em volta de Tua palavra, o verdadeiro companheirismo, Senhor. O companheirismo a qual o Senhor abençoa, o companheirismo a qual o Senhor pode trabalhar nas nossas vidas, pode moldar, Senhor, os nossos caráteres, ó Deus. Nós queremos agradecer nessa manhã por esse privilégio e pedir, Senhor, que o Senhor venha e fale conosco mais uma vez. Simplesmente use, Senhor, esse Teu humilde servo e tudo que será feito e falado e nessa manhã, Senhor, e ouvido, que seja para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Que todo espírito maligno bata em retirada. Se sujeite à Tua palavra cada espírito que está, Senhor, nessa audiência. E que o Senhor possa trabalhar através do Teu Espírito Santo. Se mover, Senhor, em volta desse tabernáculo, curando, Senhor, os enfermos. Dando alegria ao desanimado, Senhor. Trazendo ânimo, Pai, àquele que está desanimado. Salvando o perdido, Senhor. Pai, nós Te pedimos, Senhor, e eu agora peço, eu não tenho nada, Senhor, para transmitir a esse povo, mas eu quero nesse momento, Senhor, me colocar em Tuas mãos e dizer que o Senhor é o maior pregador, Senhor. Foi o Senhor o pregador de todos os tempos, Pai, em cada mensagem. O Senhor foi o pregador, Senhor, que caminhou com Abraão, com Isaac, com Jacó, com José no Egito. O Senhor foi com Moisés, o Senhor foi com Noé, o Senhor foi com cada profeta, Senhor. O Senhor foi com o profeta dessa era, o qual o Senhor enviou com William Branham, Senhor, para esse tempo. E o Senhor é também, Senhor, com essa noiva Eliseu.
Por isso eu peço, Senhor, que os meus irmãos não venham olhar para esse amontoado de ossos e pedaços de barro, Senhor, aqui, mas eles possam ver através, ó Deus, e ver a Tua palavra pregada na unção do Teu Espírito. Nos ajude, Senhor, nessa escola, Pai. Nós necessitamos de ouvir a Tua voz nesse tempo, Pai. É o que precisamos, meu Deus. Nos ajude, Pai. Eu peço, tudo que posso fazer é ler Tua palavra, mas o Senhor é quem dá a revelação, é o Senhor que dá o entendimento, Pai, para compreender as Escrituras, assim como o Senhor falou ali aos discípulos, e eles no capítulo de número 24 de Lucas, no versículo 45, diz: então lhe abriu o entendimento para compreender as Escrituras. Que nessa manhã, Senhor, o Senhor abra cada vez mais o nosso entendimento, dê cada dia mais da Tua revelação para nós, Senhor, pois nós precisamos é do Senhor. De que adiantaria nós nos reunir aqui, Senhor, em torno de outras coisas, Pai, e ter companheirismo em torno de outras coisas, se o Senhor não estivesse presente? Isso para nós não valeria de nada, Senhor, mas nós nos reunimos aqui em volta de Tua palavra, Senhor Jesus, e quando nos reunimos em volta de Tua palavra, em volta do Teu santo nome, Senhor, então o Senhor se faz presente, o Senhor fala, o Senhor conforta, o Senhor dá alegria, o Senhor salva, oh meu Deus, e nós estamos firmados nisso, Pai, que o Senhor não é o Deus, meu Deus, do passado, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e nós cremos nisso, Pai. Entregamos nossa vida em Tuas mãos, no nome santo e precioso do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus. Bom dia a todos, Deus abençoe os visitantes. Sintam-se em casa, sintam-se à vontade para adorar esse Deus tão tremendo conosco. Deus abençoe o irmão Alceu, a irmã Ana, que desejaram vir. Deus abençoe cada um de vocês. Vamos abrir nossas Bíblias em Atos, capítulo de número 16. Eu quero ler duas escrituras. Atos capítulo 16, versículo 25 em diante. E logo depois Marcos, capítulo 16. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém? Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado ele e todos os seus. Agora Marcos,
capítulo 16. Versículo 16. Glória a Deus. Aleluia. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esses sinais seguirão aos que creem. Quantos creem aqui? Amém. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, mais uma vez, Senhor, nós viemos falar com o Senhor. A Tua palavra, Senhor, ela é vida e ela é viva. E nós sabemos, meu Deus, que ela tem mudado vidas, Senhor. Se tem uma coisa que tem feito efeito, Pai, é a Tua palavra nesse tempo. Por isso nós pedimos que o Senhor abençoe a porção lida de Sua palavra em nossos corações. No nome do Senhor Jesus. Amém. Podemos sentar, meus irmãos. Nós, analisando essas duas escrituras, nós vamos chegar a uma conclusão em que crer é uma coisa muito importante. Crer é uma coisa tão importante a ponto de salvar as nossas vidas. Mas há uma maneira correta de crer. No livro Espírito Santo, página 202, eu vou ler um pouco para a gente fazer, como é uma escola, quero fazer uma introdução. E eu quero ler da página 202, do parágrafo 35 em diante. Diz assim: agora, em Atos 2:38, Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. E sempre eu quis saber, através dos anos, quando eu via aquilo e lia, e eu pensava: Senhor, aqui vêm homens e mulheres, e eu os tenho visto vir até o altar, e se ajoelhar, e chorar, e orar, e serem batizados em nome do Senhor Jesus, e uma semana depois, ou talvez um mês depois, estão fora no mundo novamente. E eu pensava: ó Deus, certamente a Tua palavra não está errada. Você crê que a palavra do Senhor não está errada? Amém. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Eu simplesmente não posso entendê-la. Porém, Tu, Senhor, se eu continuar contigo, Tu disseste que a Tua palavra habitaria em mim. Então aqui nós já vimos um ponto importantíssimo. Para a palavra continuar em mim e você, nós temos que continuar com Jesus. Então eu continuo com Ele, irmão Branham dizendo, e vejo agora o que é isso. Ele tem feito isso conhecido, vejam. Eu nunca soube disso até que o Senhor simplesmente me abriu isso um dia. E ali isso estava bem na minha frente. Então eu vi aquelas pessoas não eram o que elas pareciam ser no princípio, vejam. Ninguém pode vir a mim a não ser que meu Pai o traga. Não é aquele que deseja ser. Aleluia. É Deus que elege o ser. Não é
Se você deseja isso, você não tem nada a ver com isso, é Deus. Ele endurece a quem Ele deseja endurecer e Ele tem misericórdia de quem Ele quer ter misericórdia. E isso é certo. Não importa quem seja você, qual a sua posição, se é um presidente, um governador, ou um mendigo, ou um bêbado, não interessa. Deus se compadece de quem Ele quer se compadecer. E Ele tem misericórdia de quem Ele quer ter misericórdia. E eu nessa manhã sou agradecido a Ele. Porque nós sabemos que é 1 em 1 milhão. 2 milhões saíram da terra do Egito, adoradores de ídolos numa terra babilônica, mas só 2 entraram na terra prometida, Josué e Caleb. Então, para Deus escolher eu e você, Ele teve que deixar 999 mil para trás, mas a mensagem chegou na nossa casa. E se fizermos alguma coisa e dissermos que somos merecedores, oh meus irmãos, nós nunca fomos merecedores disso. Essa dádiva é uma dádiva divina, é somente a graça de Deus. Não importa a posição, se você é um presidente ou um vagabundo na rua, não faz nenhuma diferença, nem um pouquinho de diferença. Deus tem misericórdia de quem Ele quer ter misericórdia. E antes do começo do mundo, Ele ordenou que tantas pessoas, através das eras, sejam quem elas fossem, seriam salvas. E cada uma que Ele ordenou veio a Ele. Aleluias! Cada um virá, e nenhum deles se perderá, nenhum deles estará perdido. Ele ordenou e disse: haveria uma igreja ali, e ela seria sem mancha, sem rúgua e sem mácula. E nós temos visto muitas coisas falharem. Você vê as religiões falharem, você vê a política falhar, você vê os homens falharem, você vê os governadores falharem, você vê tudo falhando ao nosso redor, mas há uma coisa que nunca falha, que não tem falhado nem um tio, desde antes da fundação do mundo. Cada coisa, vírgula, tio, que estava escrito nessa palavra, continua sendo a verdade. Aleluias. Agora, à medida que as eras passaram, e vimos nessa manhã, o irmão Brana está dizendo na lição, e aqueles grandes mestres ortodoxos, tão célebres e educados quanto podiam ser, simplesmente tão santos quanto eles podiam andar. Está falando dos fariseus no tempo de Jesus. Ouçam, a Bíblia diz, eles eram encontrados sem culpa. Porque eles diziam, eu não tocaria naquilo, ou eu não faria aquilo, e quem olhasse para eles diziam, realmente são santos, vem, mas aquilo não era a graça, aquilo eram as obras. E nós não somos salvos por obras, pelo que fazemos, não é o que eu fiz que me salva, é o que Cristo fez que me salva. Não é o que eu tenho, ou que eu tenha alguma santidade. Se eu tentasse dizer, bem, eu parei de beber, eu parei de fumar, eu parei de roubar, eu parei de mentir e assim por diante. Isso foi o que eu fiz, vem, mas aquilo não me salvaria. Aquilo seria eu mesmo. Eu teria algo com que chegar lá e me gabar. Mas eu não parei com nada. Ele simplesmente veio a mim e tirou tudo de mim. Então o que eu fiz, não é o que eu fiz, é o que Ele fez. Aleluias. E ele vai falando no parágrafo 44,
que Sansão queria casar e Sansão arrumou uma mulher filisteia. E foi falar com seu pai e disse: olha, meu filho, não é bom que você tome uma filisteia. Nós temos tantas mulheres aqui em nosso povo, mas Sansão necessitava casar e tinha se apaixonado e queria casar. Então o pai e a mãe concordaram e eles foram no caminho na frente e Sansão vem atrás. Quando ele vem atrás, um leão ataca Sansão. E quando o leão ataca Sansão, o irmão Brana diz, ele não era um homem grande, um gigante forte. Porque ia ser muito fácil um grande homem, um grande gigante, rasgar a boca de um leão com suas próprias mãos. Mas o maravilhoso da coisa é que ele era um franzino, um pequeno sujeito magricelo. Aquela não era a força de Sansão, era a força de Deus que vinha sobre o Sansão. E quando eu olho para essa igreja, essa noiva do Senhor, para essa mensagem a qual nós cremos, e Deus disse que teria uma noiva, e você olha e ela não é grande em número, e Deus não está preocupado com quantidade, Deus está preocupado com qualidade. Homens e mulheres que não confiam no seu braço. Era muito fácil vocês terem hoje aqui, quem sabe, num domingo de manhã, um pregador eloquente que falasse bem, que tivesse feito muitos cursos de teologia e pudesse falar aqui, conversar com vocês e vocês saíram, como fala bonito, irmão Joelso, mas vocês saíssem pelas portas vazios, sem receber nada de Deus. Então eu creio que é melhor nós termos pessoas simples aqui, humildes, mas cheias de Deus, que consegue se esvaziar, tirar todo o eu, porque a maior luta que temos é com nós mesmos. William Brana disse, o que atrapalha a Deus é o William Brana. Mas quando o William Brana sai da frente, eu desconheço o que Deus pode fazer. E Sansão abriu a boca do leão com a força de Deus. Então ele foi à cidade e o tempo passou, então ele voltou e estava passando no mesmo lugar. E ele estava cansado. E quando ele estava cansado, ele olha para aquele esqueleto do leão a qual ele tinha matado. Havia ali uma colmeia de abelhas. Eu estou citando o que a mensagem diz. E quando ele viu aquela colmeia de abelhas, ele foi ali e tirou aquele mel. E o irmão Brana diz, aquele foi o mel mais doce que Sansão pôde provar. Por quê? Porque ele não venceu aquilo com a própria força. Uma pessoa pode parar de fumar e pode chegar e dizer, eu parei de fumar. Mas se ele vê alguém fumando perto, ele pode sentir o cheiro do cigarro e o desejo de fumar vai estar ali. Ele pode dizer, eu parei de beber, mas quando ele passa e olha uma roda de amigos bebendo, ele sente saudade daquilo e diz, eu queria estar lá, mas eu não... Acontece com o religioso isso. Eu queria estar lá, mas eu não posso estar lá porque eu não posso, porque... Não, o eleito é diferente. Sabe por que o eleito é diferente? Porque não é o eleito que para, é Deus que vem e limpa. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E quando a força de Deus vem sobre você e você para, irmãos, você conhece pessoas que fumaram e eram viciadas no cigarro, fumavam 2 carteiras, bebiam, andavam na sarjeta caído, e o mundo poderia olhar, a família, ou quem quer, a sociedade, ou quem quer que fosse, e olhar para o cidadão e dizer, coitado, não tem jeito. Espere ele sentir o gostinho desse Cristo a qual nós servimos. E ele nunca mais desejará colocar um gole de bebida em sua boca, nunca mais desejará colocar um cigarro em sua boca, porque ele vai crer. E o irmão Brana diz, pecado não é você fumar, beber e fazer coisas erradas. Isso são frutos do pecado, atribuições do pecado. Pecado é você não crer.
A incredulidade é pecado. Quando você não crer, então você fuma. Você bebe, você faz coisas erradas, mas a partir do momento que você crê, irmão, há uma limpeza de dentro para fora. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Na mensagem Cisternas Rotas, parágrafo 77 em diante, o irmão Brana diz: observem o segredo do seu poder. Ele está falando da fonte. Está dentro dele mesmo. O homem não consegue encontrá-lo. Há algum tipo de pressão sobre ele que está fazendo com que isso suba. E eu me lembro de quando eu era um guarda florestal no estado de Indiana. E eu costumava passar no condado por um certo poço, uma fonte. E ela estava sempre borbulhando. E eu apenas, parecia que era uma coisa mais feliz. Se a neve estivesse no chão, o gelo, se estivesse congelado, quão frio estivesse, ela ainda borbulhava. E eu parei aqui e comecei a analisar por que as denominações, o mundo religioso está da maneira que está hoje? Pensando em bens materiais, em usura. Por que está? Porque a fonte borbulhante não está mais ali. E durante as eras o gelo, a frieza, a mornidão chegou e congelou todos os poços. Mas Deus ainda tem uma fonte. Deus tem uma fonte inesgotável nesse tempo. Por isso, quando viemos aqui, nós não corremos a mais uma religião. Nós não recorremos a mais uma igreja, não. Quando nós viemos aqui, nós recorremos ao único Deus, poderoso Senhor, verdadeiro Deus e vida eterna. E ele disse: quão frio estivesse, e o gelo poderia ter congelado tudo ao redor, e ela ainda estava borbulhando. E enquanto os velhos lagos, tanques artificiais, com todos os sapos e tudo mais, estavam congelados e sólidos, e isso serve para mostrar que qualquer denominação, por uma pequena ausência do Espírito Santo, ou por uma pequena mudança de atmosfera, irá congelar. Mas o poço artesiano de Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E empurra todas as coisas para fora, e não há nada dessas coisas lá dentro, para começar. No instante em que entrarem, elas serão empurradas para fora. Essa coisa está borbulhando assim. E eu disse, sentei lá um dia e pensei, creio que vou falar com essa fonte. Só por um momento. Tirei o meu chapéu e perguntei: por que você está tão feliz? Por que você está borbulhando assim? Talvez seja porque os servos bebem de ti de vez em quando. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Se ela pudesse falar, ela teria dito não. E eu disse, talvez seja porque eu bebo de ti, então. Se ela pudesse falar, ela diria, não é isso. E eu disse, bem, o que está te tornando tão pura e tão limpa, noiva do Senhor? Então, o que é isso borbulhando, que te faz borbulhar, cheia de alegria o tempo todo, e nada pode te congelar? Você está jorrando para cima e nada há que possa parar? E não há nada além de água limpa e pura? Se ela pudesse ter falado comigo, sabe o que aquele poço teria dito? Ele teria dito, irmão Brana, não sou eu borbulhando, é algo ali no fundo me fazendo borbulhar. Amém. E é assim que é. Essas são as pobres palavras, mas você entende o que eu quero dizer, o irmão Brana diz.
E é assim que é a experiência do novo nascimento. Você não pode conter aquilo. É uma fonte de água dentro de você borbulhando para a vida eterna. Vem, há algo sobre isso que você não tem nada a ver. Os tanques artificiais podem estar congelados e estão implorando pelo reavivamento e tudo, mas um homem que está sob aquela fonte, vivendo naquela fonte dia e noite, não você. Não tem que esperar por chuvas locais ou reavivamentos locais. Você está pleno e cheio disto. Aleluias. E eu creio, meus irmãos, que você vai ver que a igreja ela tem passado por um tempo difícil. Mas por que um tempo difícil se há tantas igrejas? E as pessoas muitas vezes se perguntam. Se você conversar com os judeus, você vai ver que eles dizem o seguinte. Você conversa com eles e diz assim: Jesus era o Messias. Eles vão dizer: Jesus não era o Messias. E você pergunta por que Jesus não era o Messias, e eles vão dizer: porque se Jesus fosse o Messias, essa terra a qual nós vivemos não estaria da maneira que está. Aí você diz: por quê? Porque as pessoas estão se matando. E eu digo: religião não falta. Tem igreja de todo tipo, mas as pessoas continuam se matando. E o judeu vai dizer: a pessoa se drogando agora nesse momento. Se o próprio Deus pisou nessa terra, por que as pessoas estão nesse estado? E eles não compreenderam que o próprio Deus veio sim morar em uma terra, mas a terra a qual ele desejou morar era o coração do ser humano. Por isso que quando Deus entra no teu coração, você jamais tem desejo de matar. Aleluias! E o irmão Brana disse: eu queria que essa nação fosse toda cristã, cheia do Espírito Santo, e nós não precisaríamos de hospital, nós não precisaríamos de delegacia, nós não precisaríamos de nada disso. Jesus veio sim, por isso o irmão Brana disse na mensagem: deidade de Jesus Cristo, a deidade não está no céu, ela está em você. É Deus te governando. Você diz: ah, irmão, eu não sou perfeito, mas quando você vê que algo acontece de errado na sua vida, que você falhou, há um Espírito Santo ali dizendo: vai, conserte. Vai, acerte isso. E você é submisso a Ele, você vai e conserta. Se é perdão, se há uma coisa difícil, é para o marido pedir perdão para uma mulher. Se ele está com o sangue quente, e no auge da briga talvez, ou de uma discussão, irmão, é muito difícil ele pedir perdão. E mesmo crentes, para voltar a acertar, para falar é fácil. Às vezes falar uma palavra torpe é a coisa mais fácil que tem. Mas para você ir consertar depois é só por Deus. É só Deus na vida. Pode ter certeza. E a mulher é a mesma coisa. E brigas vão acontecer, e tem a maneira certa de discutir os assuntos, sim, porque problemas virão. Mas se Deus estiver ali, irmão, você pode falhar, mas você vai consertar. E não importa quantas vezes você falhar, o Espírito Santo vai estar ali dizendo: vai, conserte. E se você não sentir mais essa voz falando contigo, então você passou da linha de misericórdia. Mas enquanto Deus está falando conosco, enquanto nós estamos sentados nessas cadeiras ouvindo a palavra, Deus está tratando com cada um de nós. E eu quero dizer para você, você pode dizer: ah, irmão Joel, isso é fácil falar isso, mas eu passei por situações já sentados em meu sofá. Se você estivesse comigo, você choraria comigo. Você choraria comigo. Mas eu nunca perdi o desejo de entrar pelas portas ali. Porque eu disse: nem que eu vá todo quebrado, nem que hoje seja o último culto que eu for, mas eu vou entrar pelas portas, não interessa quem cantar ou pregar, Deus falará comigo. E Deus é fiel em suas promessas, e cada vez que eu vim em uma expectativa, Ele falou.
E Ele tem feito isso com cada um de nós, irmãos. Porque nós temos escolhido o lugar certo. Que lugar? O nome dessa igreja? O local onde nós estamos? Não, nós não estamos nesse local aqui agora, nós estamos nesse local aqui. Quando entramos nesse local aqui, irmão, não tem mais como. Não tem, irmãos. Você vê que Paulo começou na primeira era e ele pregou Jesus Cristo. Você vai ver no capítulo 16. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Eu tenho dificuldade de pregar na escola dominical, mas Deus tem me ajudado. E os irmãos continuem orando por mim. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Você vai ver que Paulo, no capítulo 16, no versículo 14 em diante, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Diz assim: e uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Lídia servia a Deus, mas ela servia em uma denominação. Mas quando a semente eleita estava dentro de Lídia e Paulo começou a pregar, Paulo e Silas, então ela abriu o entendimento e ela começou a ouvir. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, aleluia, ela e sua casa nos rogou dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Agora eu quero parar aqui um pouquinho e já vamos continuar lendo. Que coisa boa é quando nós estamos do lado de pessoas abençoadas. Que coisa maravilhosa quando nós estamos do lado de pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. Não há lugar melhor, irmão. Quer ver no natural? Você vai em uma casa e você chega naquela casa e as pessoas ali, o casal, a família te trata bem. Coloca comida na mesa, irmão, come mais, irmão, faz de tudo para você. O desejo de você é voltar naquela casa, porque você foi bem recebido. Nós queremos ficar do lado de pessoas boas. Nós temos que ficar do lado de pessoas abençoadas. Sabe qual foi a vitória de Potifar quando sua casa estava falida? Foi acolher José e colocar ele no governo. Ele viu em José que Deus era com José. E o irmão Brana pregou uma mensagem, ele disse que nós temos que proteger o homem que está com a bola. Falando do futebol americano, ele disse: se nós somos um time, enquanto o homem está com a bola, nós vamos proteger aquele homem que está com a bola para que ele possa fazer o gol. E eu quero dizer, foi isso que aconteceu nesse tempo. Havia um homem a qual Deus enviou, um profeta, que Deus enviou com uma coluna de fogo para guiar um povo, e aquela coluna de fogo, nós não estamos olhando para aquela foto, nós estamos olhando para aquela coluna de fogo que era o próprio Jesus Cristo. Aleluias! E ele guiou o povo, e enquanto ele pregava e ele orava pelos enfermos, as pessoas vinham em reuniões e aumentando, mas chegou um tempo em que o irmão Brana pegou e começou, na terceira puxada, a pregar a mensagem, a falar abertamente de batismo, unidade de Deus, santa ceia correta, tudo que nós cremos e nos maravilhamos, hoje nos alegramos. Mas aqueles homens não puderam ver. Eles não puderam crer, e eles disseram: enquanto o William Brana está orando pelos enfermos, Deus está com ele. Mas quando ele está pregando, Deus não está. O que é isso, irmão? Eles deixaram de proteger o homem que está com a bola. Mas graças a Deus que Deus tem um povo, o qual Ele tem chamado. O William Brana se foi, mas a mensagem continua. O alarido está aqui.
Por isso você vai e quando você vê alguém falando da mensagem, você defende. Sabe o que você está fazendo? Está protegendo o homem que está com a bola. Aleluias! Quando você vê alguém falando do seu pastor e você vai e diz, não é bem assim não, eu conheço e eu discerno o espírito do meu pastor, sabe o que você está fazendo? Protegendo o homem que está com a bola, porque nós estamos num barco e se você remar para um lado e eu para outro e o pastor para outro, nós não vamos chegar em lugar nenhum, mas se nós tomarmos esse barco, tomarmos o leme e remarmos para um sentido, nós chegaremos na Nova Jerusalém, eu tenho certeza disso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Versículo 16. E aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha o espírito de adivinhação, o qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. E esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, esses homens que nos anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. Uma endemoniada! Os fariseus não podiam ver que Paulo tinha encontrado com Jesus Cristo, tinha encontrado com o único Deus. Mas essa mulher com o espírito de adivinhação sabia que eles pregavam o Deus Altíssimo. Versículo 18, isso fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbando, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela, e na mesma hora saiu. Deus não precisa de diabo estar falando as coisas de Deus. Não, Deus não precisa. Enquanto ela estava clamando ali, Paulo olhou e discerniu o Espírito e disse, olha, vem aqui. Sai, pode sair dela no nome do Senhor Jesus. E vendo seus senhores, que a esperança do seu lucro estava perdida, eu lembro do gadareno aí. Prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram, estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade, e nos expõem costumes que nós não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados rasgaram-lhes as vestes, e mandaram açoitá-los com vara, por um bem que fizeram, por pregar o evangelho. E havendo-lhes dado muito açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no trono. Esse foi o motivo que eles estavam na cadeia. Mas em vez de murmurar, eles criam. Aleluia! E o irmão Branda pregou uma mensagem titulada Um Super Sentido. E nós sabemos, nós temos 5 sentidos: visão, audição, paladar, tato. Mas esses 5 sentidos, eles são nos dados para viver uma vida aqui normal, como ser humano normal que somos. Tocamos, vemos, ouvimos, falamos. E quando nos falta um sentido desse, nós nos sentimos um pouco prejudicados na vida que vivemos aqui. Pois se eu não enxergasse, eu tinha com dificuldade até chegar àquela porta. Mas como eu enxergo, eu posso passar pelas cadeiras tranquilos e me movimentar em qualquer lugar. Mas Deus nos deu um super sentido, o 6º sentido, qual é a fé, que é dado somente aos que creem, o irmão Brana disse. A fé não é dada a qualquer um, a fé é dada ao que crê. Por isso ele diz, quando você ora por alguém e aquela pessoa é curada, para ela ser curada não é necessário dela ser um cristão, mas para ela permanecer curada é necessário
que ela continue sendo um cristão crendo, porque no momento em que ela descrê, a doença volta. Mas esse sexto sentido foi dado, e esse sexto sentido, ele passa por cima dos outros 5, e ele arrosou os outros 5. Por exemplo, estamos aqui e nós cremos no rapto, amém? Amém. Quantos crêem no rapto? Você vê o rapto? Você pode tocar o rapto? Você ouve? Você conversa com alguém que já partiu e está na sexta dimensão? Não, mas a fé você crê de qualquer forma. Jesus Cristo está aqui, eu não tenho dúvidas. E cada culto que eu venho aqui, o meu coração sabe que Ele está aqui. Meus olhos não veem, meus ouvidos muitas vezes não ouvem. Eu não sinto talvez nada, mas eu tenho certeza que o Senhor Jesus está aqui a cada culto. Eu não ouço agora aqueles anjos no trono, olhando admirados lá, a nova Jerusalém, clamando santo, 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 abismados com a cidade que foi construída para nós. Eu não posso ver, eu não posso ouvir, eu não posso tocar, mas eu tenho certeza que essa cidade existe. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu tenho certeza, irmãos, isso é fé. Sabe aquela menina a qual o irmão Brano orou, que não tinha os pés? Ela podia olhar para os seus pés e ela não via pé. Não tinha pé ali. Ela podia tentar apalpar com sua mão o pé e ela não poderia tocar porque não havia pé. Mas, no entanto, ela tomou a fila de oração com uma caixa de sapatos debaixo do braço. O que era aquilo? Arrazoando os sentidos, crendo que o Deus Todo-Poderoso, o mesmo ontem, o Deus que abriu o Mar Vermelho, o Deus que teve com Sadraque, Mesaque e Abidinego na fornalha, o Deus que fez com que Moisés trouxesse as pragas ao Egito, o Deus que fechou a boca dos leões na cova com Daniel, era o mesmo Deus que traria aqueles pés, o qual ela calçaria o sapato. É com esses que Deus tem compromisso, é com esses que Deus tem compromisso. Tenha fé, irmão. E eu costumo dizer, a nossa fé ela só é provada quando nós passamos por uma situação adversa. Porque falar que crer é fácil. E nós falamos, eu creio, mas quando o problema vem, irmão, é luta. Uma vez, eu já contei isso aqui, eu preguei em Blumenau sobre exercendo a fé. E o Joelso, o meu pequeno filho, estava com uma dilatação no rim. E ele sofria dores terríveis. E um dia eu estava lá e eu pregando tudo, nós temos que orar a Deus primeiro antes de ir na farmácia. Nada contra comprar um comprimido e tomar, mas primeiro vamos exercer nossa fé. Impor as mãos e orar, como a Bíblia diz, Marcos 16. Mas nós fraquejamos. E vim para casa e voltei do culto. E quando cheguei em casa, você sabe o que é um coração de um pai e de uma mãe. Ele se pendurou no meu pescoço e disse, pai, me ajuda, pai, eu não aguento mais de dor. E ele clamava com dor, e eu disse, meu Deus, tem misericórdia. Eu disse, Daiane, se arruma que nós vamos para o PA. E eu tinha acabado de sair do culto e pregar. E quando eu disse, vamos para o PA, mas veio na minha mente aquilo claro, você acabou de pregar, exercer a fé. E você vai primeiro para o PA? E eu disse, meu Deus. Eu disse, Joel, tu crê que Jesus pode te curar? Ele disse, eu creio, pai. Eu estava esperando o pai orar por mim. Eu disse, então eu vou orar por ti. Coloquei a mão na cabeça dele. Quando eu comecei a orar, eu disse, Senhor Jesus Cristo. Quando eu falei assim, ele vomitou. E quando ele vomitou, ele disse, pai, eu estou aliviado. Eu não sinto mais nada, a dor saiu. Glória a Deus. Não sinto mais nada, pai, não sinto mais nada. E dormiu a noite toda. No outro dia, ele disse, será que eu levo ele no médico ou mando para a escola? Eu disse, mande para a escola. Vamos continuar crendo, mande para a escola. Semanas se passaram, nós voltamos no médico. O médico preocupado com o exame dele, com o acompanhamento. E ele tomou o exame e disse, olha,
Realmente vocês são uma família de fé. Eu não sei o que aconteceu, mas a dilatação cessou. Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus Cristo, mesmo ontem, hoje e eternamente. Imagine na Babilônia, muita gente cativa veio, já vou encerrar, muita gente cativa. Quando chegaram lá, a tua fé te identifica, o teu sacrifício te identifica, o teu sacrifício, a tua fé vai te identificar, vai dizer quem você é. Sadraque, Mesaque e Abidnego olharam aquela multidão de judeus que acompanhava eles de hebreu, na Babilônia, uma terra pagã, adoradora de ídolo. A estátua emergia, de acordo com Daniel capítulo 4, versículo 8, era a estátua de Daniel, que foi emergida por Nabucodonosor, porque o nome de Daniel era Belsazar, e a estátua foi emergida com o nome de Belsazar. Se você ver Daniel capítulo 4, versículo 8, você vai ver isso. Mas por fim entrou na minha presença Daniel, cujo nome é Belsazar, segundo o nome do meu Deus. Nabucodonosor está dizendo, o qual é espírito dos deuses santos, e eu contei o sonho diante dele. A estátua era de Daniel, e eles poderiam ter dito, aí está a estátua do profeta, que mal tem se dobrar. Não, irmão, nós fomos chamados para se dobrar somente ao único Deus e vida eterna. E eles olharam para aquela multidão, eles poderiam ter dito, olha, vocês não vão se dobrar, vocês não têm que se dobrar, vocês não fazem isso. Não, a tua fé te identifica. Você diz, não, eu creio, não importa se fulano, se ciclano, se beltrano, eu creio nesse Deus poderoso e eu não vou me dobrar. E a posição de Sadraque, Mesaque e Abidnego trouxe Deus à cena. O irmão Brana disse, Deus fez uma reunião no céu, a tua posição trará Deus à cena. Eu creio nisso com todas as minhas forças, irmão, senão eu seria um hipócrita de estar aqui falando isso para vocês. Eu creio nisso, e eu sei que cada um de vocês crê. A nossa posição trará Deus à cena. E como eu disse, a obediência à palavra, o poder de Deus está na obediência à palavra. E eu contei aqui outro culto daquela mulher que tinha os cabelos compridos e ela trabalhava em uma facção com outras 9 mulheres. E ela era uma cristã, ela vivia uma vida cristã, e ela tinha os cabelos lindos, longos, e ela caminhava ali. E eles começaram a primeiro falar com ela, tu és uma moça tão nova. E o diabo ele começa assim, tu és tão nova, tão bonita, tu não passa nada no teu rosto, tu não corta esse cabelo. E ela, não, eu sou uma cristã, eu sou uma filha de Deus, eu tenho uma representação. E o tempo foi passando, então o diabo mudou a estratégia. De falar assim, ele começou a zombar dela. Lá vem aquela mulher, lá vem a cristãzinha, lá vem. E ela começou a se chatear com aquilo, e o diabo sabe o nosso ponto fraco. E ela começou, meu Deus, com um aperto no peito na sexta-feira, ela não falou para ninguém, mas colocou no seu coração, amanhã é sábado, eu não trabalho, eu vou cortar o meu cabelo. E na segunda-feira eu vou chegar lá com o cabelo cortado e eu quero ver alguém rir de mim. E amanheceu, 8h30 da manhã, ela ia pegar o ônibus, sentou no ponto de ônibus, e o ônibus não passou. Deus, quando Ele quer fazer as coisas, amém. Ele sabe quem é e quem não é. Ele tem misericórdia de quem Ele quer ter misericórdia. Amém. Aleluias. Talvez se fosse outra Ele deixaria, mas ela não, Ele tratou diferente. E o ônibus não passou 9 horas, 9h30 o ônibus não passou, 15 para as 10 por aí, quando ela estava desistindo e ia sair do ponto de ônibus, lá vem uma mãe com uma criança de 5 anos pela mão. E uns 25, 30 metros daquela mulher com o cabelo bonito que estava levantando o ponto de ônibus para ir embora, a criança largou da mãe e saiu correndo ao encontro, e quando chegou lá passou a mão no cabelo e disse, mãe, que cabelo lindo!
E quando falou assim, a mãe caiu de joelhos. Não precisou aquela mulher pregar. Não precisou uma palavra. E ela caiu de joelhos e começou a chorar. E a mulher, não entendendo nada, a moça cristã, se aproximou daquela mulher e disse: senhora, a senhora está chorando porque o meu filho disse que o seu cabelo é bonito. Aí a mulher disse: não é isso. É que o meu filho nasceu mudo. Isso é o que a palavra de Deus faz. Aleluia. A palavra de Deus manifesta em uma irmã, é um trovão. Não precisa palavra, não precisa ela falar. Outro testemunho é um homem que foi ganho por um jovem sem uma palavra. O homem bebia e ele estava no bar bebendo ali, já um homem de idade, já saía do seu trabalho e parava no bar bebendo, parava no bar toda a vida bebendo, e ele olhava passar sempre um jovem com a Bíblia debaixo do braço. E um dia ele olhou aquele jovem, ele estava aborrecido, ele disse: eu não acredito. Eu, um velho com filho em casa e a minha família em casa aqui no bar bebendo, enquanto a minha família está lá esperando por mim. Enquanto esse jovem que não tem compromisso com ninguém, mas toda a vida fiel a Deus, com uma Bíblia debaixo do braço, indo para a igreja. Ele disse: eu vou criar vergonha na cara. E saiu daquele bar e nunca mais bebeu. E isso é Bíblia. Isso é 1 Pedro capítulo 3. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. 1 Pedro capítulo 3. Semelhantemente vós mulheres sejais sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavra. Você pensa que é pouca a sua representação? Irmão, quando você vive uma vida digna desse evangelho aqui na terra, você é a palavra de Deus manifestada. Você é um trovão, irmã. Ah, mas eu não prego. Você não prega, você tem uma representação tremenda, que é a representação da noiva, da igreja. Aleluias. Você manifesta a palavra. Oh, glória a Deus. Aleluias. Na mensagem Quem é Deus? Aleluias. Parágrafo 27 em diante. Vou ler do 25 em diante. Mas vamos pensar que antes mesmo que houvesse qualquer coisa, ali estava Deus. Ele estava no princípio. E vamos vê-lo e imaginá-lo lá no espaço. Esse Jeová de que estamos falando, observe por um momento. E lá esse grande espaço onde ninguém pode compreender com a sua mente, simplesmente crê. Amém. Porque a nossa mente é de canário. E esse espaço onde ninguém pode compreender com a sua mente, além disso, desse espaço, a eternidade, estava lá Jeová, Deus lá. Aleluia. E fomos ensinados que no princípio, Logos, o Filho de Deus, saiu de Deus. Agora, eu não creio em uma filiação eterna. Isso é até mesmo radical, se quer haver uma menção a tal coisa como filiação eterna. Se isso fosse mesmo filiação eterna, como ele poderia ser o filho? Ele tinha que ter um começo, vem? Então ele primeiramente foi Deus Jeová. Primeira manifestação de Deus. E saiu dele, vamos imaginar agora, usando um pequeno drama, como posso compreender. Vamos ver saindo do espaço onde não há nada, vamos tomá-lo como uma pequena luz branca, como uma luz mística, um halo. Sabe o que era isso? Isso era o Logos que saiu de Deus.
Irmãos, entender não tem como. Como que vamos entender uma coisa dessa? Para mim é muito profundo, mas eu creio. Eu simplesmente me entrego, eu creio. Aleluias. Isso era o Logos que saiu de Deus, o princípio. Esse era o Filho de Deus que saiu do seio do Pai, era uma manifestação. O que estava no princípio, que era o Verbo, João capítulo 1. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E no princípio era Deus, então saiu de Deus o Logos, uma parte de Deus que saiu de Deus. Vamos observar isso agora. Eu tenho que fazer isso antes de voltar, como um pequeno drama descrito aqui a você por um momento, a fim de obter o ponto para você. De quem aquele que está no nosso meio essa noite? E eu digo nessa manhã, essa noite. E lá agora veja, isso é como uma criança brincando em frente à porta do Pai. Esse era o Logos, e eu posso vê-lo lá fora, e ele foi e disse, Deus disse, haja luz. E não havia nada, mas houve algo que aconteceu. Um átomo voltou lá e começou a girar em redor da mesma forma, e começou a vir a existência, porque ele disse, haja. E aí está a autoridade de Deus. A autoridade de Deus não está em raciocínio. A autoridade de Deus está quando o nosso limite acaba. A autoridade de Deus está quando não há mais solução para a medicina. Quando os 5 sentidos erram e a fé acerta. O Brana disse que foi feita uma pesquisa e as pessoas, a maioria das pessoas, elas morriam quando recebiam a notícia da doença. Quando recebiam a notícia, se abatiam e eles não poderiam mais vencer aquele demônio, porque toda enfermidade é um demônio. Mas você vê que você se abate muitas vezes, eu me abato muitas vezes, mas nós temos algo em que nos alicerçar. Uma pessoa vai ao médico e ela não tem ninguém para se agarrar, simplesmente os meios, simplesmente os sentidos que foram dados a ela para viver nessa terra. E ela chega ali e o médico disse, olha, o exame está dizendo que acabou para você, não tem mais jeito. Então ela simplesmente vai fazer assim, não tem mais jeito. E o médico vai dizer até, agora é só Deus. Sim, agora é só Deus. Eu sei que é só Deus. Morreu ali. Acabou. Agora você vê pessoas que passaram por situações difíceis como Sadraque, Mesaque e Abidnego. Se Deus quiser nos livrar, Ele é poderoso para nos livrar. Mas se Ele não quiser, também nós não vamos nos dobrar. Nós vamos continuar com Ele. E sabe o que Deus faz? Deus faz aquela reunião tremenda no céu. O irmão Brana diz que chega um anjo ali e diz, olha, eu fui um anjo que fendia as águas e derramei o dilúvio e matei toda aquela população. O senhor quer que eu desça ali? Deus diz, não, calma aí, fica calmo, meu amigo. Espera um pouquinho. Senhor, eles estão entrando na fornalha, Senhor, o problema está cada vez mais difícil. Foi aquecida 7 vezes. Espera um pouquinho, chega o outro anjo ali e diz, olha, Senhor, eu sou aquele anjo, o Senhor sabe, que fui ali e fendi Senaqueribe e o seu exército. 185 mil assírios caíram ao fio da espada naquela manhã. Um anjo só fez isso. E ele disse, eu sou capaz de ir lá e fazer, Senhor. Deixa eu descer na Babilônia. E Deus disse, não. Essa causa não é para você. Então aqueles jovens são jogados na fornalha. 3 jovens. Quando Nabucodonosor olha, não vê mais 3, vê 4. Quando você toma posição para a palavra, o mundo inteiro pode te deixar sozinho.
O mundo inteiro pode te deixar sozinho. Veja, José revelou o sonho do copeiro e do padeiro. Do jeito que foi, aconteceu 3 dias. O padeiro morreu, o copeiro foi solto. Passaram-se 2 anos. A esperança de José de sair da cadeia tinha acabado. A esperança era o copeiro, quando ele voltou ao palácio, mas o copeiro esqueceu de José. Pessoas vão esquecer de nós, mas há um Deus no céu que nunca esqueceu de José. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E enquanto eles entraram na fornalha, Deus estava ali. Nabucodonosor olhou e disse: não foi lançado 3 homens na fornalha? Sim, 3. Sim, 3, Nabucodonosor, ó rei. Foram lançados 3. Então por que eu vejo 4? E um é semelhante ao filho dos deuses. Quem é que está ali? E aqueles homens ali, se você for ver, que acusaram eles de não se dobrar, por certo examinaram. Mas como aconteceu isso? Como que pode? Nem um fio de cabelo queimado. A roupa não se queimou, só as cordas. Os homens que lançaram se queimaram, como pode? Pode analisar. Mentalmente e naturalmente ninguém consegue explicar, porque Deus não se explica. Mas eu quero dizer uma coisa: eles entraram intactos naquela fornalha e saíram da mesma maneira de que entraram. Deus nos chamou nessa era, sim, cheio de problema e dificuldade, sim. Deus é encarregado de cada um de nós. Quando eu digo o diabo, ele é um fracassado, porque ele vem e o irmão Brana diz: a enfermidade saiu. Olha o sentido, os 5 sentidos. A dor está ali, o diabo já foi expulso, mas a dor continua. Tem que expelir aquele demônio. E no outro dia seguinte a pessoa diz: eu não estou curado, eu não estou curada. Porque o sentido, você está sentindo a dor, o sentido natural está dizendo que a dor está ali. E aquela doença volta. Mas quando uma pessoa tem fé, ela usa o sentido natural para confessar. E ela começa a confessar: a dor está aqui, mas eu fui curado. A dor está aqui, mas eu sou sarado. Pelas suas pisaduras eu fui sarado. Eu fui sarado. Eu fui sarado. E Deus honrará. Você crê nisso? Se coloque de pé no nome do Senhor Jesus. Pessoas não entendem porque o batismo é no nome do Senhor Jesus Cristo, sendo que o Senhor Jesus ordenou em Mateus 28:19, dizendo: ide por todo o mundo, pregai a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi uma ordem de Jesus? Sim, foi uma ordem. Só que também em Lucas, capítulo 24, ele disse: olha, vocês vão a Jerusalém e vocês não saiam de lá até que vocês sejam revestidos de poder. A ordem era: ninguém pregue antes que vocês recebam do alto a virtude. Aleluias! Então eles foram lá, sentaram no cenáculo e ficaram esperando, orando. 500 pessoas, 380 desistiram, 120 crendo. Ele disse que viria, ele virá. Ele disse que viria, ele virá. De repente, como um vento veemente, não era um vento, era como um vento. Ele entrou ali naquele cenáculo, encheu aquelas 120 pessoas. E eles foram cheios do Espírito Santo, estavam tremendo de medo, medo de morrer, medo de ser morto, medo dos fariseus, dos saduceus, do que eles tinham feito com Jesus. Mas quando o Espírito Santo desceu, Pedro se pôs de pé e começou a pregar aquele tremendo sermão. E quando chegou no versículo de número, Atos capítulo 2, versículo de número 36, ele disse: saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus a quem vós crucificasse, Deus o fez Senhor e Cristo. E eles compungiram em seu coração. Aí era a ordem de pregar. Eles estavam cheios do Espírito Santo. Era a hora de manifestar a ordem de Mateus 28:19.
E eles compungiram o seu coração, ficaram temerosos e disseram: e o que faremos para ser salvo? O que faremos, varões e irmãos? Versículo 38. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos a cada um de vós, e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Nome do Pai, Senhor. Isaías 42, versículo 8. Eu sou o Senhor, esse é o meu nome e a minha glória, pois a outro não darei. Nem o meu louvor à imagem de escultura. O nome de Deus, do Pai, era Senhor. O nome do Filho, todos nós sabemos. Como é o nome do Filho? Jesus, Cristo ungido, Pai, Filho e Espírito Santo, mas mencionado da maneira correta. Verdadeiro batismo, aleluias, glória a Deus, e nós somos felizes por isso. Levante sua mão. Senhor, nosso Deus e Pai, era necessário, Senhor, que nós falássemos essas coisas, Pai. Nós não sabemos o minuto seguinte, Pai. Nós estamos aqui agora nessa reunião, sim, mas nós não sabemos o que será daqui a 5 minutos, Senhor, a 2 minutos, mas nós sabemos, Pai, se estivermos em Tuas mãos, em Tua direção, crendo naquilo que o Senhor falou, nós obteremos vitória, Senhor, em todos os campos. Pai, ajude cada um aqui nessa manhã, Pai. Abençoe, meu Deus, cada irmão e cada irmã, que o Teu Espírito Santo possa acompanhar a cada um, Senhor, no seu lar. E que o Senhor nos dê um tempo bom nesse dia em Tua presença. O irmão Guilherme está de aniversário. Vamos orar pelo irmão Guilherme. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pastor Jorge está aqui atrás. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Oração pela irmã Vera. Não estou bem de saúde, pede oração para a igreja. Vamos orar. Visitante de Chapecó. Os irmãos ali. Deus abençoe o irmão Damar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos orar pelo vô. Todos com as mãos levantadas. Pai celeste, esse homem é um guerreiro. Nós sabemos que o Deus que está aqui, Senhor, é por causa da fé em Cristo. É o que tem sustentado até aqui. No nome do Senhor Jesus Cristo, eu vou pedir para Ele, Senhor, se tudo que Ele queria o Senhor deu, que foi um sentimento, Pai, de fé em Ti, de gratidão em Ti por essa mensagem, Pai. Eu peço, Pai, e agradeço pela vida do meu irmão, que serve, Pai, de exemplo para muitos de nós. Que o Senhor conceda vitória a ele, Pai. Nós agradecemos por mais um ano de vida que o Senhor tem dado a esse filho. No nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor abençoe, continue abençoando, Pai. E o que ele tem pedido a Ti, Senhor, que o Senhor conceda, no nome do Senhor Jesus Cristo, para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus. Cumprimente seu irmão e sua irmã. Logo à noite estaremos reunidos de novo para uma grande festa.